Educando seu bolso, com o economista Frederico Torres. Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast. Eu tenho o prazer de apresentar para vocês aqui hoje o Divaldo Constantino, do Grupo Zap. Ele é o craque lá do DataZap, que é a base de dados aí, do portal de anúncio de imóveis. Eles estão com uns dados bem fresquinhos aí de um levantamento grande que foi feito com base nas preferências imobiliárias do brasileiro aí agora, depois da pandemia. E tem novidades aí nos gostos aí, né? E nas preferências do brasileiro, que eu acho que o Edivaldo vai contar para a gente. E a gente vai falar de uma série de coisas aí, preço de imóvel, né? Valorização, como é que se coloca preço, que é uma grande questão, um problema que o brasileiro tem, e outras coisitas mais aí. Edivaldo, muito obrigado pela disponibilidade de compartilhar seu tempo aqui com o Educando Seu Bolso e com os nossos ouvintes. Muito prazer ter você aqui. Peço que se apresente para o nosso público minimamente aí, por favor, cara. Obrigado. Na verdade, eu que falo obrigado, né, pelo convite que foi feito. Eu sou economista, né, na DataZap, né, que a gente agora faz parte do Zap+, e lá no Zap+, a gente tem sempre o objetivo de trabalhar muito com dados, né, a gente fica trabalhando com os dados diariamente, exatamente com o intuito de extrair, né, aquele insight, aquela informação que vai permitir que o nosso cliente, que os players do mercado imobiliário de forma geral, consigam, né, tomar as suas melhores decisões baseados, né, em um mercado, às vezes, com informação tão pulverizada como é o mercado, como é a questão imobiliária. Então, a gente está aqui, a DataZap, com essa missão específica, né, de criar e de consolidar informações confiáveis para apoiar as decisões de nossos clientes. Legal. Para quem não conhece o DataZap, Edivaldo, você pode falar um pouquinho sobre a empresa, quer dizer, a iniciativa, a história, inclusive? Imagino que existam as pessoas que não conhecem como é que esse tudo se criou e vem se desenvolvendo, né? Tem uma série de compras, aquisições, fusões, quer dizer, tem uma história da empresa é rica, né? É rica. E a história é muito interessante, né? Porque a gente teve início lá no meio da crise do mercado imobiliário em 2015. Então, a gente já nasceu ali naquele momento, né, crítico, um dos mais críticos do mercado imobiliário. E a gente nasceu com a proposta exatamente de pensar em um produto automatizado no que diz respeito à precificação de imóveis. Esse, na verdade, é o nosso grande carro-chefe, né? É essa possibilidade que a gente tem de usar Big Data, tecnologia de ponta, apoiada aos nossas bases dos portais, dos anúncios, do Zap Imóveis, Viva Real, exatamente para criar ferramentas automatizadas e apoiar decisões de mercado. A gente começou lá em 2015, né, e desde então vamos crescendo, né, ganhando cada vez mais expertise, criando cada vez mais novas ferramentas que ampliam a capacidade analítica do player do mercado, analisar e identificar as principais oportunidades que ele tem, que afinal a gente sempre quer que o cliente aí consiga obter as melhores condições, né? Melhores condições de lucratividade. Legal. Se eu entendi bem, vocês usam a base de dados de anúncios, por exemplo, ali dos portais imobiliários, né, que o brasileiro vem usando cada vez mais, né? Dos portais não, do portal de vocês, né, do Zap Imóveis e do Viva Real, para extrair informação que possa ser retribuída, né, quer dizer, devolvida um pouco para o cliente. Mais ou menos isso, né? Exato. E aí, essa base de dados, que você falou muito bem, ela é muito rica, né, porque ela materializa, ela nos deixa claro alguns dos comportamentos do consumidor, né? Ela também nos permite entender outras características do mercado, como a própria dinâmica de preços, né? Por que será que o preço varia tanto no espaço? Quais são as características que estão influenciando isso? Né? Como é que eu posso? Será que se eu aumentar, sei lá, um dorme aqui na minha tipologia, quanto será que isso vai impactar o preço do meu produto? Então, todas essas questões que são bastante interessantes, né, e que são fundamentais para o mercado, acredito que só podem ser
respondidas de forma satisfatória com dados. E é nisso que a gente trabalha, é nisso que a gente confia. Dados confiáveis e bases de dados que nos dão uma sustentação, né, para a gente estar aqui conversando sobre isso agora. Legal. Dado é o novo petróleo, né? A nova frase agora é essa, né? Quer dizer, o valor está realmente nos dados. E, cara, eu acho muito legal isso, porque eu acho que quando você fala assim, se eu aumentar um dormitório no meu apartamento, quanto é que isso traz de valor? Essa é uma pergunta que um incorporador, né, quer dizer, alguém que vai lançar um prédio de apartamento se faz, e vocês conseguem atender esse público bem especializado, dizendo, olha, nessa região mais vale 3/4 do que 2, o retorno sobre o investimento vai ser maior. Mas para nós que somos clientes comuns, né, vocês também têm ferramentas. Então, por exemplo, antes da nossa conversa aqui hoje, eu visitei o site lá de vocês e usei lá o Zap Estima, né? Então, eu coloquei o CEP aqui do meu apartamento, né? E as informações, número e etc., algumas informações complementares, e com base no CEP, nas informações complementares, vocês fizeram a ferramenta, né, que vocês disponibilizam gratuitamente para o cliente, para o usuário da internet, fez uma estimativa do valor do meu apartamento, né? Uma estimativa razoavelmente próxima, diria, muito rápido, né, de forma gratuita, e que, conforme eu li lá na nota de rodapé, e imagino que você possa até falar um pouco mais, é feita com base justamente nessa inteligência de dados aí que vocês arregimentam com base em todos os anúncios que são feitos naquela região, CEP, provavelmente vão saber a idade do prédio e coisas assim. É por aí, né? É por aí, e esse é um dos grandes, pelo menos na minha perspectiva, era um dos grandes calos do mercado, né? Para você que quer vender imóvel, né, saber qual é o preço que você pode colocar no mercado, um preço justo, e para você que quer comprar imóvel, né, como você está disposto a pagar por esse imóvel. Até um pouco tempo atrás, né, essa análise você tem que ter uma análise visual, né, você tem que contratar especialistas para, de fato, irem lá em loco e investigarem todo o teu imóvel, todas as características, inclusive da redondeza e tal. O que a gente traz, né, é essa possibilidade atual de você, com esses dados nossos do grupo e com um ferramental não só de tecnologia, né, mas do capital humano mesmo que está na empresa, você consegue extrair essa informação de forma imparcial. Você não tem nenhuma pessoa dizendo qual é o preço do imóvel, né? É simplesmente de forma automática que isso sai para você e quase que de forma instantânea. É quase que instantaneamente que isso sai. Então, eu acredito que são com atitudes como essa que a gente acredita que está contribuindo para construir um mercado mais saudável. Um mercado em que as informações, elas circulam de forma mais fácil entre os agentes do mercado para que a gente consiga, de fato, ter novos negócios e manter o nível de saúde, né, do mercado. Não, sem dúvida. Você tem toda a razão, né? Quer dizer, antes você precisava de um corretor, de um avaliador, né, que ia lá e ia tentar colocar um preço, mas aí o cara muitas vezes quer colocar um preço um pouquinho abaixo porque ele tem interesse em pegar para vender, e se ele colocar muito para cima, demora para vender e ele não ganha a comissão dele. Então tem sempre os incentivos, né, e os interesses que fazem todo mundo ficar muito desconfiado. Eu sou mineiro costuma ser meio desconfiado, então eu acho que é muito bacana você ter essa possibilidade de... Não estou querendo desintermediar o corretor é uma figura importante ainda, penso eu, né, fico à vontade para discordar no mercado imobiliário, mas é bom ter uma segunda referência, uma segunda opinião, ainda mais quando ela é uma ferramenta gratuita. Você tem aí percepções sobre a evolução do preço de imóveis para venda, para aluguel, residencial e comercial, que você podia já compartilhar conosco? Tenho sim. Geralmente, quando a gente vai analisar índices de preço, a gente já na TASAP tem uma certa cautela em relação a isso, porque a gente sempre diz que a principal característica do imóvel é localização. A segunda é localização, e a terceira também é localização. Ou seja, o preço do imóvel é muito específico. Então, a gente está aqui discutindo sobre um índice que é genérico, tá? Mas o primeiro ponto que o ouvinte tem que estar atento é que
o preço do teu imóvel ele é específico. Mas esses índices, eles trazem uma boa visão de mercado para a gente. O índice do FIPZAP, ele é interessante porque ele traz análises, né, para as cidades. Né? Então, mesmo que aquele comportamento da cidade não reflita o teu imóvel em si, mas ele te traz um bom indicativo. Tá? Um bom indicativo. E para você que está olhando para o seu imóvel, né, ele varia mais ainda. Só que quanto mais informação nesse mercado, melhor. Então, é sempre importante a gente olhar, né, para os imóveis que estão ao redor, olhar para o comportamento do mercado imobiliário na tua cidade e ver também o dinamismo da economia nacional para ver aonde ou para onde esse mercado está caminhando. Legal. E além, então, dos indicadores de preços, né, a ferramenta de precificação e etc., vocês costumam divulgar também dados de pesquisas, de interesse, como fizeram recentemente aí. E aí eu gostaria de te pedir, Edivaldo, para você compartilhar conosco as principais percepções que vocês tiveram nessa última edição da pesquisa desse levantamento de interesse, né, do usuário brasileiro por imóveis, por favor, cara. Legal. Essa pesquisa, ela está realmente saindo do forno. Então, em primeira mão, essa semana foi que a gente liberou, então, realmente é muito, muito recente. E o que é essa pesquisa, né? Ela faz parte de um esforço do Zap+, de entender um pouco melhor o efeito da pandemia no mercado imobiliário. E ela trouxe um resultado, acho que um dos mais interessantes que eu achei, foi que, mesmo, né, com a situação pandêmica a qual a gente vive, a pesquisa sinalizou que houve um aumento, né, no interesse das pessoas buscando imóvel. Tá? Mesmo com as medidas de isolamento social, de distanciamento social, ainda assim, o interesse das pessoas por ter um imóvel cresceu no Brasil. O número de visitas, né, 57% das pessoas declararam terem visitado os imóveis, tá? O que é um número muito interessante, dentro de um contexto que eu desenhei para vocês agora. E a gente conseguiu captar também algumas mudanças no comportamento do consumidor. Tá? Esse consumidor, ele vai desejar, né, com a pandemia, espaços maiores, esse consumidor, ele vai querer ambientes mais bem divididos, esse consumidor, ele vai querer ter um espaço para home office. Entretanto, a principal característica que se destaca é acesso a serviços e a comércios. Tá? O consumidor ainda tem interesse nesse tipo de amenidade urbana. Volta para aquele meu ponto. É localização. Né? Localização continua a ser um ponto-chave para o mercado imobiliário e a pesquisa, ela trouxe isso à tona. Tá, deixa eu te interromper um instantinho para aproveitar, falando muita coisa legal aí. Você falou, mesmo com a pandemia, aumentou o interesse, aumentou a procura, né, do brasileiro por imóvel. Quando você usa esse mesmo aí, você esperava que fosse diminuir ao invés de aumentar? Você disse que, digo assim, de fato, visitar os imóveis já é um segundo passo, então a exposição física, mas eu acho que acessar o portal, né, Zap, sei lá, Viva Real, etc., para poder olhar imóveis, sendo que você está ficando mais em casa e aquela conversa que a gente já escutou várias vezes, né, que as coisas que antes você não percebia, os defeitos da sua casa, você começa a notar agora que você está fazendo home office, não me parece uma coisa tão assim inesperada. Não sei se eu entendi direito o que você está falando. Eu acho que o ponto que eu estava colocando quando eu falei do mesmo com a pandemia é no sentido de que você tem diversos efeitos negativos da pandemia na economia como um todo. Entendi. E ainda assim a gente consegue enxergar um mercado imobiliário mostrando um dinamismo tal qual a pesquisa está revelando para a gente. É nesse sentido, né, de que você tem aí um efeito que a gente não é desprezível, tá, da pandemia sobre o mercado de trabalho particularmente, né, a gente vê aí os números de desemprego batendo recorde no país, e ainda assim o mercado imobiliário está de pé, e pior, e o melhor, na verdade, está com tendência de crescimento, né, está com tendência de crescimento, né, se você pega aí os últimos dados da ABCIP, né, a perspectiva é que o financiamento cresça 30% esse ano. Né? Recordes e recordes sendo batidos de financiamento imobiliário.
lógico que você tem um contexto que ajuda a pintar esse quadro. Você tem os juros baixos, né? Os juros baixos. Lógico, você vai dizer, Edivaldo, mas estão subindo agora. Verdade, mas eles estão partindo de um patamar muito baixo. Então, a tendência é que eles ainda permaneçam convidativos para você fazer aquele financiamento imobiliário. Você tem aí o déficit habitacional do Brasil, né? É um país em que as pessoas ainda têm o desejo da sua primeira moradia. Ou as pessoas talvez se deram conta que querem uma segunda moradia, talvez aquela moradia na praia seria bom agora. E com home office seria melhor ainda. Né? Então, talvez isso também impacte a demanda. Então, todo esse cenário, né, ele contribui para justificar esse otimismo do setor. Sim. E é surpreendente que é um otimismo no meio da pandemia. Entendi. O seu mesmo com a pandemia foi mais dado à questão econômica, né? Quer dizer, a questão de desemprego, perda de renda, redução de salário e etc. Mas, como você bem notou aí, tem um fator aí que provavelmente está compensando isso, que é realmente a redução da taxa de financiamento imobiliário, né? Tendo em vista que essa compra ela é uma compra grande, né? Financiada em sua grande maioria, e a redução de juros realmente ela afeta muito, reduz muito a parcela, e nós estamos num patamar de juros bastante baixo. Legal, gostei. Tá, em relação à locação e venda, alguma mudança de tendência? O brasileiro sempre gostou muito de comprar, né? Aquela história de aluguel é jogar dinheiro fora, aquela cultura que os nossos avós passaram para a gente, de que casa é patrimônio, né? Quem casa quer casa, e se percebe aí nesses seus anos aí de Grupo Zap algum tipo de, mesmo que não seja só em relação a essa última pesquisa de tendência? Essa é uma boa pergunta. Eu diria o seguinte, eu diria que existe mais uma linha comportamental, né, de que as pessoas, principalmente as gerações mais novas, elas têm uma tendência um pouco mais que a gente chama do ser, né? Eu prefiro muito mais viajar, prefiro muito mais ter novas experiências do que necessariamente pegar o meu capital, pegar o meu recurso e alocar no imóvel. Enquanto que gerações passadas era mais uma questão do ter, né? A questão de você ter sua casa, ter seu carro, ter já tudo estabelecido. Tá? O meu conselho é cuidado com as finanças, né? Faça isso dando um passo com segurança do que você está fazendo. Apenas isso. Cara, você estava começando a falar dos resultados mais específicos aí da pesquisa e eu te interrompi. Parece que você falou de localização, né? Quer dizer, está próximo de comércio e vizinhança com serviços, etc. Então, isso aí, que sempre foi uma coisa muito valorizada pelo brasileiro, pelo jeito aumentou ainda mais a importância. É isso que você percebeu? Exato. Essa característica que a pesquisa mostra é que nunca deixou de ser relevante. E ela é importante por quê? Porque muito se comenta hoje, né, de que com a pandemia as pessoas elas tendem a procurar espaços maiores, o que é coerente, as pesquisas mostram isso, e que elas talvez procurem outras áreas, né? Aquela ideia de que as pessoas estão procurando imóveis mais longe dos centros urbanos ou mais distantes daqueles centros de negócios. O que esse dado mostra é que mesmo nesse cenário, as pessoas ainda assim valorizam, né, proximidade a comércio. As pessoas ainda assim valorizam proximidade a serviços, né? Então, isso joga, né, uma luz, uma perspectiva de gente refletir um pouco sobre como a gente espera esse mercado imobiliário daqui a um certo tempo. Né? Daqui a um certo tempo, a gente espera que mesmo com o home office atuando nesse cenário também, ainda assim as pessoas vão dar valor a esse tipo de amenidade. Ainda assim as pessoas talvez vão desejar morar nos imóveis compactos, por exemplo, porque o charme dos imóveis compactos e a sua localização. Então, ainda é cedo, né, para a gente cravar qualquer certeza em relação a isso, porém, né, o que a gente já dá para dizer, com certeza, é que para o mercado imobiliário, ainda com home office, né, ainda com todas as medidas de mudança de comportamento que a gente conversou, ainda assim, localização vai ser uma coisa importante. Acesso, né, a bens e serviços, a cidade, né, as características urbanas da cidade vão ser
muito importantes para o mercado. Legal, pelo que eu entendi, então, você está dizendo que houve uma perda de importância nessa proximidade com o local de trabalho, né? As pessoas que em São Paulo tinham que morar em apartamentos minúsculos, em lugares caríssimos, porque precisavam de ir ao escritório todo dia, a gente estão procurando imóveis mais distantes, né? Mas mesmo nessa distância maior, querem estar próximos de prestadores de serviço. O cara quer ter uma padaria, quer ter um supermercado, quer ter uma barbearia, sei lá, próximo da casa dele. E aí você está julgando ainda uma outra dúvida, que é o seguinte, olha, pode ser que depois desse choque, né, que a gente está passando, pelo qual a gente está passando, a valorização da Avenida Faria Lima, do Leblon e coisas assim, que o Vale retome um pouco dessa perda de poder que ela teve momentaneamente, mais ou menos isso que você falou. É exatamente isso. Você pegou muito bem o fio da meada, exatamente isso. E a gente não espera que a gente vá se espraiar no espaço. A gente espera que a gente vá ter uma importância das cidades, e aí vem o tal ponto. Que a cidade ganhando importância, esses lugares com bom acesso a transporte, esses lugares que próximo dele tem um comércio, tem uma padaria, tem um metrô, tem tudo, esses lugares têm tudo para ganhar relevância mais uma vez. Legal, legal. Em resumo, as cidades não somem, não deixam de existir. Não vamos ficar todo mundo morando numa fazenda, né, num sítio a 2 quilômetros de distância do próximo vizinho. Não vamos fazer isso. Ok. Em relação a home office, alguma coisa na pesquisa, digo, divisão de espaço, número de dormitórios, casa versus apartamento. Já ouvi falar que tem gente que valoriza vista desimpedida. E o que você pode dizer em relação a isso aí, por favor? Todas as características que você acabou de comentar, a nossa pesquisa ela traz isso, tá? Ela mostra de fato que imóveis com vistas desimpedidas ganharam preferência no público, mostram que a preferência por casa, pelo menos em comparação com a última onda, está maior do que foi constatado. A tipologia dos imóveis, né? Imóveis mais bem divididos, e aí eu imagino que são imóveis com espaço dedicado para você fazer home office, sem você ser incomodado por família, ou por gato, ou por cachorro. Todas as características foram refletidas na pesquisa, tá? E o home office, de acordo com a pesquisa, ele também foi mais importante exatamente para as pessoas que estão em casa, que estão isoladas. Né? Para as pessoas que têm um comportamento de isolamento social mais rígido, elas responderam que o home office é mais importante do que aquelas pessoas que por algum motivo estão saindo, seja para trabalhar ou para fazer qualquer outra atividade por dia. O que também faz sentido essa análise que a gente traz aqui. No fim do dia, a pesquisa ela traça todo um cenário, né, em que mostra essa mudança de comportamento do consumidor, que a gente está discutindo aqui, seja em questões tipológicas, sejam em questões de localização de moradia, e os canais que a gente consegue, né, interpretar e consegue dizer que está influenciando é exatamente home office e medida de isolamento social. Tá? São esses os principais canais que a gente consegue identificar, e a gente espera que num futuro, né, a gente não tenha, como eu já sinalizei, a gente não tem ainda uma absoluta certeza do que vai acontecer, mas a gente espera que em algum futuro a gente tenha alguma mudança cristalizada no mercado, mas que a gente tenha ainda algo diferente, não tão radical como a gente tem hoje. A gente não espera que as empresas fiquem 100% no home office, por exemplo, como é hoje. Tá, mas ainda assim vai haver um misto de trabalho presencial e trabalho à distância, e imagino que você está considerando que essas características de divisão do espaço, né, da sua residência, seja um apartamento, seja uma casa, separação do espaço de trabalho, né, como você falou, cachorro. Eu estava conversando com um cara e falou que tinha ele, a esposa e mais 2 filhos, né, e um cachorro e um gato. Então, todo mundo isolado num quarto, com porta fechada para o barulho de um interferir do outro, mas o gato, o cachorro, ele mexe, queria sair do quarto de um e entrar no quarto do outro. Eu tinha que levantar, abrir a porta, deixar o gato entrar, fechar, o gato sair. Depois, então, assim, achei interessante
esses Curioso. problemas bem miúdos, né? Problemas bem bobos, assim, né? Que a gente nunca tinha pensado neles antes, mas que eu acho que valorizam muito a divisão do espaço, né? Quer dizer, o trabalho do arquiteto, o trabalho de quem faz o projeto. Então, estou falando assim, mesmo que a gente retorne a fazer um trabalho híbrido, eu imagino que a gente está passando por uma transformação, né? Nas nossas preferências, pelo que eu entendi da sua fala, valorizando um pouco mais essa questão do espaço, da metragem, da amplitude do olhar, né? Até para o ser humano não passar por uma crise psicológica também, né? Exato. Eu acho que essa é a mensagem, né, no que diz respeito a essa questão do comportamento do consumidor. Mas eu ainda acredito, né, reitero que, ok, a gente tem todos esses sinais, né, de que isso está acontecendo, um futuro que a gente ainda espera que as cidades retornem sua importância, que nunca perderam, mas que vão manter sua importância, né, que o mercado imobiliário, né, vá conseguir se ajustar a relação a isso. Eu diria que o mercado imobiliário, nesse momento de crise, está se ajustando muito bem, diga-se de passagem, né, está adotando iniciativas tecnológicas em todas as fases da jornada do consumidor, seja na fase de busca, seja na fase de negociação, seja na fase que ele fecha o contrato. Você tem inovação sendo incorporada no setor, você tem o Tour 360 graus, você tem fechamento de contrato online, você tem os portais imobiliários oferecendo cada vez mais recursos, fotos profissionais para as pessoas irem lá e, de fato, buscarem seu imóvel sem sair de casa. E o mercado imobiliário soube reagir bem à pandemia, e a gente espera, né, que continue, né, dadas as perspectivas macroeconômicas do Brasil, que continue o mercado, né, com esse dinamismo, com esse vigor, tá? E o que a gente espera, né, é que, pelo menos para esse ano, um crescimento significativo e que se sustente aí por os próximos anos, que a gente precisa de um ciclo de crescimento, né, tão grande como a gente teve o último, né, antes da grande crise lá em 2015 e 2016. Sim, pelo que você está falando, eu imagino que tem um pouco a ver com a conversa que eu tive recentemente com o pessoal de uma montadora aqui. Disseram a estatística de que o cliente médio hoje visita 1,2 concessionárias antes de fazer uma compra do imóvel, que esse número é bem baixo, bem menor do que era no passado, onde o cliente muitas vezes visitava 3 até, né? Isso está caindo para quase 1/3, mas isso não quer dizer que o cliente seja descuidado ou que ele não se interesse mais por comparar, mas quer dizer uma mudança do comportamento, que ele faz uma pré-análise pela internet, quer dizer, portais e comparações e fóruns e etc., e ele já vai mais direcionado, já vai mais na boa, né? Quer dizer, já vai para aquele ato realmente de comprar. Eu imagino que essas inovações tecnológicas que você citou aí no ramo imobiliário também estejam nesse mesmo sentido, nessa mesma linha, né? Exato, é o que a gente chama no linguajar imobiliário de um lead quente. Você já recebe uma pessoa que está com aquele interesse declarado naquele produto, naquele imóvel. E como você bem pontuou, a inovação tecnológica ela teve um papel fundamental nisso. Né? Ela facilitou esse processo. Né? Ela tornou mais eficiente esse processo. Em vez de a pessoa visitar 5, 6, 7 imóveis, não, ela seleciona uns 2, 3 e vai naquele. Vai naqueles, na verdade. E aí ela já vai com algo mais determinado, algo mais delineado, definido, tá? E, portanto, com a maior probabilidade de fechar o negócio. Legal. Então, é um ganho de mão dupla. É um ganho para a pessoa, para o consumidor, que já vai menos, e é um ganho para o outro lado da ponta do negócio, que já vai receber um cliente já mais propenso a fechar o negócio e aumenta a probabilidade disso. Então, é um ganho de mão dupla que a gente vê aqui. Legal, aumento de eficiência. Para você que é economista, eu também sou, um economista adora eficiência, né? Ganhos de eficiência, essa é a maneira de promover o crescimento. Então, vou aproveitar, cara, que você está aí, fazer minha última pergunta. Você manja bastante de imóveis, infelizmente meu tempo está batendo na trave aqui. A gente tem tido uma discussão recente sobre reajuste de aluguel, já que você falou, né, de
de índice de preço, aí, o FIPE-ZAP para locações, e a gente está tendo uma valorização muito grande do GPM, né, que costuma ser um indicador de referência dos contratos de aluguel. Isso está dando problema, quer dizer, pelo FIPE-ZAP que você citou aí de locação, parece que os inquilinos estão conseguindo negociar de forma a não ter que pagar essa variação acumulada do IGPM, aí que está beirando 30% nos últimos 12 meses. É mais ou menos por aí? Alguma coisa a acrescentar? Eu diria que essa é uma questão bastante interessante, né? Essa é uma questão que dá muito pano para manga. Porque é o seguinte, tem uma discussão aí sobre o IGPM está muito alto, como você bem pontuou, né? 30% nos últimos 12 meses, algo muito alto. E aí você pergunta, ok, o que é que a gente poderia fazer alternativamente a isso, né? Como é que eu, consumidor, posso, né, sair dessa saia justa? Eu diria o seguinte, para o mercado em si, né, o que vale agora, na minha concepção, é cautela e negociação. As duas partes do mercado, seja o locatário, seja o locador, entrar em um consenso sobre como vai ocorrer esse reajuste no contrato de aluguel. Eu estou colocando esse ponto porque a gente sempre tem a tendência a olhar só para um lado do mercado, que é a pessoa que está alugando. Mas tem um outro lado da pessoa, né, que está colocando o imóvel para ser locado. E que as duas devem ser analisadas, né, quando a gente está discutindo essa relação. O que parece claro é que o GPM, nessas alturas, favorece apenas uma ponta do mercado, não favorece a outra ponta do mercado, né? Você tem aí algumas alternativas que surgem, por exemplo, no Congresso, a própria lei que vai dizer, não, vamos colocar um teto, que é o IPCA. Aí você vai ter algumas ações no sentido de colocar o contrato sendo reajustado pelo IPCA. Eu entendo. Mas a minha pergunta também tinha o objetivo de tentar amarrar com o indicador de valorização das locações aí, né, que é calculado. Então, assim, como o GPM já está alto há bastante tempo, né, e esse indicador de valorização das locações, dos aluguéis, não subiu tanto assim, me parece que a gente poderia, não sei se eu estou sendo precipitado, mas que a gente poderia dizer que esse poder que você mesmo atribuiu, né, ao valor da negociação, né, tá conseguindo segurar os aluguéis, quer dizer, fazer com que, nem que seja temporariamente, os proprietários entendam da dureza econômica da situação e não repassem o IGPM para os preços dos aluguéis. Pode ser que mais adiante, tudo voltando, eles vão querer recuperar o tempo perdido, é mais ou menos por aí, né? É mais ou menos por aí, é nessa linha mesmo, essa negociação, ela deve caminhar nesse sentido, né? Primeiro, no sentido de compreensão da situação econômica geral em meio pandêmico, tá? E a questão de que talvez, né, é mais fácil a pessoa negociar esse contrato de aluguel, né, esse reajuste, do que simplesmente mandar um inquilino, um bom pagador para fora e ter um custo ali de conseguir pegar um outro inquilino que tem interesse no teu imóvel. Enfim, vai ter uma série de outros empecilhos que podem ocorrer, que podem ser evitados, né, numa negociação entre as partes. Legal. Estou perguntando isso porque tem, sei lá, grandes empresas, startups de imobiliários, sei lá, o Quinto Andar, por exemplo, está nessa campanha de trocar o GPM pelo IPCA, né, quer dizer, de tentar criar um novo referencial para aluguel. Me parece que para reduzir a fricção, né, no mercado imobiliário, reduzir o gap, a diferença, entre o interesse do comprador e do vendedor, né? Então, quer dizer, quanto mais próximos esses dois agentes estão, mais negócio é concretizado e, obviamente, mais dinheiro o Quinto Andar ganha. Imagino que até vocês também, do Grupo Zap Imóveis, também, a ferramenta de precificação, ela é uma maneira de aproximar comprador de vendedor, né? Porque no mercado onde o cara acha que vale 1 milhão, né, que quer vender por 1 milhão e o outro quer comprar por 600, não tem negócio, não tem comissão, não tem nada. Acho que é mais ou menos por aí, né? Essa questão da troca, né, do IGPM pelo IPCA é que eu acho um pouco mais sutil, né? Entendo que o IPCA, portal, né, mais estável, né, do que o IGPM hoje,
ele reflete um pouco melhor a questão da evolução dos preços ao qual o consumidor se depara. Isso é verdade, né? Entretanto, a minha provocação aqui é até que ponto a gente é válido a gente trocar um índice geral como um IGPM, geral no sentido de que na cesta de composição desse índice eu tenho vários setores da economia, assim como o IPCA. Minha provocação não seria mais válido a gente criar ou utilizar alguns índices já prontos que captem o dinamismo do mercado imobiliário para poder fazer esse reajuste? Eu acho que a minha provocação vai nesse sentido. Interessante. Legal a discussão, pena que a gente não tem mais tempo aqui. Cara, quero te agradecer de novo pela sua disponibilidade. Então, só quero te agradecer mais uma vez, deixar para as suas considerações finais, aí, se você tiver alguma ainda antes, e alguma pergunta que eu devia ter feito, não fiz, alguma coisa que você gostaria de falar, fica à vontade, cara. Não, eu achei ótimo, eu achei... as pessoas que estão nos ouvindo, espero que tenham curtido também, né, nosso bate-papo aqui sobre o mercado imobiliário, que às vezes é um pouco áspero, cheio de economês, cheio de letrinhas, IGP, IPCA, mas eu espero que a gente tenha conseguido passar aqui, pelo menos, informações mais relevantes e que possam ser úteis no seu dia a dia, né? E caso você queira saber mais informações, dá um Google, DataZap, dá um Google, Zap+, que a gente está disposto a trabalharem juntos. Maravilha, cara. Um abraço, muito obrigado. Com o economista.